Luís, muito boa tarde. Estamos em semana de earnings season nos Estados Unidos. Vamos olhar para o outro lado do oceano e perceber o que é que os investidores podem esperar. É verdade, uma vez que, portanto, os índices europeus marcam máximos e mínimos decrescentes desde 16 de março e para resumir um pouco aquilo que se passa na Europa é tão simples quanto isto. Enquanto não vejamos, esta diretriz baixista que podemos observar no gráfico destes máximos e mínimos que estão construídos, não vemos aqui qualquer intenção do mercado dar a volta. E pegamos, por exemplo, no caso do Dow Jones Industrial, ou o S&P 500, ou até mesmo o Nasdaq, mas o Dow Jones Industrial, o que se verifica, pode-se dizer que eu já ando aqui a querer antever estas correções há bastante tempo, é uma verdade. A verdade é que desde aí elas têm andado o mercado a acusar um percurso lateral com máximos e mínimos praticamente horizontais, se bem que já vem desde a data de fevereiro que eu antecipo um pouco este cenário de correções. Mas aquilo que nós vemos, se recuarmos ao ano passado, e no mês de julho, aquilo que verificamos aqui, portanto, aquilo que podemos ver é um percurso lateral com osciladores a fazerem algumas divergências. Assim como na parte baixa dos mesmos, vemos essas mesmas divergências. E agora temos precisamente o mesmo sinal, portanto, neste indicador de momento, a formar aqui uma figura de triplo teto, um pequeno triplo teto. Isto não quererá dizer que estas correções terão que ser já, mas quererá dizer sim que se vermos perdido o nível dos 13 mil pontos, teremos como próximo ponto de apoio os 12.740 e de perdido este, então sim, teremos implicações baixistas mais fortes. Luís, é boa altura ainda para entrar no mercado norte-americano ou já só é para corajosos nesta altura? Neste momento para atrevidos. É para atrevidos? Já é para atrevidos. Eu o que digo e o que referencio é, neste caso, como é que eu, não, isto que não constitui uma recomendação, mas mais como é que eu, um desabafo de como é que eu faria. Vendo superado estes máximos desenvolvidos ao longo deste mês de março e princípio de abril, e com esta confirmação, ver também anuladas todas estas divergências que não estão em só um oscilador. Vemo-las em todos eles, em todos os osciladores que são importantes, estamos a ver estas divergências. Com a anulação destas divergências e a superação dos máximos, uma vez que o preço manda sempre mais do que as divergências, então sim, seria sinal de olhar para o mercado e voltar a ser otimista. Depois cabe a cada um decidir se quererá entrar ou não. Mas um outro aspecto que consideramos importante é que esta semana há poucos dados, à parte de poucos dados macroeconómicos, eu foco, por exemplo, no caso da Alcoa, no caso específico da Alcoa, que é aquela que dá sempre o pontapé de saída, podemos assim dizer. O que se espera da Alcoa, os analistas, aqueles que estudam os dados fundamentais, esperam a maior parte uma desvalorização de 3 centavos de dólar por ação. Ora bem, aquilo que verificamos é que isso representa muitíssimo pouco e aquilo que verificamos é que o preço já está a descontar praticamente esse cenário. Depois temos também o caso da JP Morgan, temos o caso também da Wells Fargo, que são tudo empresas que apresentam esta semana resultados. Temos o caso da JP Morgan que, portanto, prevê-se uma subida de 1,14 dólares por ação e que esse cenário também, por mais que se venha a verificar no gráfico, não vai combater estes máximos. Temos o caso da Wells Fargo que faz precisamente a mesma coisa e temos o caso de outros bancos, como é o caso do Bank of America, o Morgan Stanley e o Citigroup, que já estão a dar algum sinal de cansaço. E o que podemos dizer é que a única companhia que se encontra talvez mais sólida e que nos Estados Unidos, ou que não subiu tanto como aquilo que deveria, é o caso da Microsoft, que, portanto, tem máximos e mínimos decrescentes, é verdade, mas está-se aqui a fazer um apoio nesta figura. Mas perder este nível também representa um perigo, porque aqui temos uma figura de ombro, cabeça a ombro. E o que é que se nota em termos de volume de compradores versus vendedores no mercado? Esta última semana foi muito penalizadora para os investidores, com os índices a perderem mais de 5%. O que é que nos diz este indicador em termos de tendência para as próximas semanas? De facto, o volume tem andado, portanto, mesmo o volume vendedor tem sido inferior àquele volume que era comprador na outra semana anterior. E aquilo que eu daqui antevejo é que o mercado, com base neste descontar já do que se está a poder dar nas ações, é do que o mercado vai andar lateral. E agora, a verdade é que vamos precisar de volume comprador, vamos precisar de sessões positivas. Eu penso que as vai haver esta semana, 2 ou 3 sessões positivas, e depois sim farei a comparação, porque neste momento aquilo que podemos constatar é que desde 19 de março a esta parte, o volume comprador e vendedor temos-o visto bastante paralelo.
ainda que o volume vendedor de tanto de sexta, quinta e quarta-feira foi inferior ao terça, segunda e da outra sexta-feira, portanto, anterior. Isto no que respeita a isso. A modo de... não vem a talho, foi-se, como se costuma dizer, com a pergunta, mas a modo um pouco talvez de indignação tem a ver com uma notícia que saiu esta semana, o preço dos combustíveis. Porque é que os preços dos combustíveis sobem quando os mercados e os gráficos nos dão sinais de que os mesmos vão corrigir? Eu estou a ver as mesmas divergências muito fortes nestes osciladores e também a falta de algum volume no caso do Brent. Vejo uma figura lateral a formar aqui uns máximos que não demonstra força de os querer superar e ameaça-se, portanto, o nível dos 120. E isto é mais a modo de indignação. Agora que vai descer possivelmente o Brent, é que nos estão a subir o preço da gasolina para o reverem só daqui a 3 meses. A questão das elasticidades às subidas e às descidas dos preços. Luís, olhando aqui para o mercado europeu e também para o português já agora, em breves apontamentos, já não temos muito tempo, são mercados também para corajosos. São mercados também para corajosos. O caso do PSI 20, caso não, com a perda do nível 5.250, tem desenvolvido todo este percurso lateral, acentuará mais as quedas e está bastante longe, está quase a 10% do ponto que tem que superar para lhe dar uma tendência altista. E no que caso, já que o DAX já falámos, o FTSE 100 tem sido um indicador também adiantado, verificar-se este ponto de apoio nos 5.665, se não se perde. Caso se perda o nível 5.580, é o próximo nível que não deverá perder, senão aqui correspondendo à média móvel dos 200 períodos, terá maiores implicações nas descidas, mas também a subida só com a superação dos 5.945 é que nos dará projeções de subida, que é a anulação destes máximos e mínimos crescentes que vem desenvolvendo aos últimos dos 15, 20 dias. Luís, e nós tivemos desde o início do ano na Espanha, pelo menos pelas notas de análise, Espanha a cair 10% desde o início do ano. Isto significa quase a manter-se esta tendência mais alguns dias, que Espanha regressa aos valores pós-Lehman e, neste sentido, eu perguntava o que é que se pode esperar para a praça espanhola. Tem um cenário, tem um aspecto técnico bastante negativo, não há dúvida quanto a isso. E o nível dos 7.500 pontos, peço desculpa, o nível dos 7.500 pontos é um nível que a fazer com 2 fechos consecutivos diários ou um fecho semanal estará perdido e dará maiores implicações baixistas. Aqui sim, vemos o volume vendedor claramente superior aos dias em que o mercado efetua ressaltos, mas encontra-se também no nível, portanto, 8.120 era o nível que deveria superar para tentar o nível 8.610. E só com a superação do nível 8.610... é que entraríamos numa trajetória de subida. Numa trajetória que ainda pertence a todo este percurso lateral desenvolvido desde julho a agosto do ano passado e a de subida só com a anulação do nível 9.340. É dos índices que mais longe se encontra, é verdade. Luís, não podemos deixar de falar na praça portuguesa, apesar de não trazermos boas notícias, ainda assim há muitos investidores ainda expostos a títulos nacionais e por isso importa traçar aqui uma perspectiva. A perspectiva que tenho para a praça portuguesa, eu neste momento não me atrevo a dizer que algum valor esteja, portanto, bom para se tomarem posições, se é que aqui se pode dizer. Aquele valor que me atrai, continua a atrair desde a semana passada, é a REN, depois de confirmar, portanto, na semana passada cumpriu em parte do cenário e, neste momento, com a superação do nível 2,30, é que dará uma confirmação de desenvolver aqui algum cenário mais positivo ainda. Sem a superação deste, eu não encontro verdadeiramente mais nenhum outro valor que me chame muita atenção, porque todos os outros encontram-se num percurso lateral. A banca, especialmente o caso do BES, portanto, perdeu um nível importante do nível 1,38 e agora ao nível de 1,2110 é de onde está o ponto de apoio seguinte e é aquele que pior desenvolve, portanto, tecnicamente neste momento. Luís, muito obrigado. Ao comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica no Fecho de Contas às segundas-feiras.